A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Então, o mundo físico, embora o mundo espiritual seja uma outra dimensão, existe tráfico de energia, cara. E energia é trabalho. Entendeu? É que nem eletricidade. Você não vê, mas põe a mão no lugar pra você ver se você não... E parece que algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do físico é mais fina, não é? Por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo falando 3 horas da manhã. Que é um horário... Que é um horário brabo. Que dizem que é a hora do... Você sabe, né, Helena? É a hora do demônio, né? Por quê? Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então você tem, assim... Aliás, tem uma série... Qual série? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às 3 horas, às 3h33 da noite e fica meio maluco. Eu fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar. Eu já acordei 3 horas da manhã, assustador. Você olha 3 horas da manhã. Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que realmente é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares, contra pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no físico. Ô Vilela, quando eu me converti, eu acho que eu já contei pra você isso aqui na primeira vez, mas é uma experiência que até hoje, faz 40 anos, e eu ainda falo, uau! Quando eu me converti, Deus me deu um dom para expulsar demônio, que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordado, essa coisa. E eu tinha uma namorada lá e ela me levou para conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo sem eu abrir a boca. O que você está fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Eu percebi, fui lá e mandei o demônio embora. Na hora ela caiu, ficou liberta. Em nome de Jesus sempre. Em nome de Jesus. Não é você que manda, Não, né? mas só que eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do diabo. O John Constantine, né? Você conhece? Sabe quem é, né? Sim. John Constantine o Keanu Reeves. É, o Keanu Reeves. Com uma arma em cruz, né? Que mata demônio. O Lamartine falou, eu sou o cara. Eu comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava, Subestimou. Demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu estava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que tá queimando aqui? Tá com cheiro fedido de ovo podre, né? E de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão assim, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. Invasivo. Né? Que você sabe que você fica brigando com eles, né? Não, Por que eu tô pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente. Às vezes acontece isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus, porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava à noite eu já tinha medo, porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu estava assim, tão desesperado, eu morava no 10º andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela e eu ouvi assim, pula, porque você vai ter alívio. Nossa, cara, eu segurando dos dois lados na janela. Você não queria pular e ouvia isso. E ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu estou assim, eu tô aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui pro meu quarto, sabe, me entreguei e falei, tudo bem, pode falar o que quiser, eu não vou lutar mais. No dia seguinte tocou o telefone, era o meu irmão falando de Belo Horizonte, ele falou assim, Lamartine, Deus me mandou um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus está mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande. Mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus.
Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, chorar. Quando eu não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim: filho, no nome de Jesus você tem poder, mas no seu poder você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum, mas você tem que saber que é em mim que você tem autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei completamente. Porque você foi do achar que tinha muito poder Pra ter o medo de que você tava perdendo a salvação. Perdendo a salvação. Então, naquele momento, eu descobri o que é realmente a luta espiritual. A luta espiritual é uma coisa, sim. Eu já passei por isso, assim, de forma pesada. Não sei se eu te contei, acho que eu nunca contei, né? Não. Eu passei também por isso. Tem uma época que eu... Não sei o que deu na minha cabeça de estudar e fazer curso de batalha espiritual. E eu não estava preparado. Aquele negócio, mesma coisa. Assim, eu vou fazer porque acho interessante. É, porque você mexe com isso aí, né? Não, você tá falando assim, se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei, acho que 2 meses assim, não conseguindo dormir. Medo, sabe o que é um medo aterrorizante? Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não dá pra entender, não pastor. É só racional. Você é adulto, na tua casa, você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um medo que não dá pra explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você tá discernindo o mundo espiritual. É, assim, eu fechava o olho, eu via coisa, eu sabe, ficava passando essas coisas na minha cabeça. Eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não, porque você não tem pra onde fugir, né? Não, e você fica com vergonha de falar isso pras pessoas, porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite, você tem medo de desligar a televisão, você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim, eu nunca tinha passado por isso. Se você pensar bem o poder que existe, às vezes, olha, a gente tá... A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Sabe aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só, eu acho que é mais do que um. Eu imagino que seja mais. Agora, tem momentos que você entra numa batalha espiritual porque você começa a mexer com áreas que você... tá cutucando ou vem armamento mais pesado também, né? Você tinha um certo ataque e de repente fala, então vou colocar mais ataque para você desistir disso. Entendeu? Aí você tem que ter, por exemplo, cobertura de oração, você tem que ter jejum e oração. Exato. Aliás, eu quero até dizer para todo mundo que está aqui que eu estou numa campanha de jejum e oração todas as manhãs, 5h30 da manhã. Eu queria fazer alguma no meu canal do YouTube. Como que funciona? Tá gravado, mas eu tô naquele horário, eu tô acordado e eu tô orando. E cada dia eu tô orando por um tema específico. Porque, assim, quando você entra no jejum, você começa a abrir a dimensão do mundo espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, faz diferença. Faz diferença, você começa a ter, parece que os ouvidos abrem, você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a discernir da onde estão vindo os ataques. Então, o motivo de oração que eu estou convocando para as pessoas, para a gente estar buscando a Deus por áreas específicas. Por exemplo, se você não começou ontem, né? Não, hoje é segunda-feira, começou hoje. Hoje. Você pode fazer atrasado, porque tá gravado lá, não é ao vivo, né? Eu posso começar a ver o primeiro dia e a partir daí... Mas eu vou cobrir 7 temas diferentes e domingo à noite, às 9 horas, eu vou fazer uma live ao vivo para terminar isso aí, a gente vai orar, repreender. Porque tem muita gente que tá sentindo isso que você sente e não consegue sair, entendeu? Eu queria falar sobre isso especificamente de modo prático. Quais são nossas armas? Tem gente que às vezes não tem como ir numa igreja ou tá tão perdido que tá preso em casa. Quais são os primeiros passos, assim? Aquela coisa pesada, aquele ataque da pessoa tá mal, tá na cama, com medo, terror, seja lá o que for. Quais os primeiros passos? Eu vou mostrar aqui para você um texto. Tá. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que acreditar, Vilela, é que existe a batalha espiritual. Não adianta achar que é bobagem. Não adianta achar que, não, eu tô assim porque eu tô cansado, porque é estresse, entendeu? Não, você tem que acreditar que existe uma batalha espiritual. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz assim, aqui é Paulo, né? Ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, você pode se fortalecer em Deus e
receber o poder dele. Você está fraco, você pode ficar forte. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que ele está dizendo? Olha, o diabo vem contra você, mas Deus te dá uma armadura, que são as armas que você está querendo saber, né? Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados, é aquela hierarquia, né? Potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você começa lá. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós podemos vencer. Aí ele diz, estáis, pois, firmes, e começa a falar. Aí ele vai usar a figura da armadura do romano. Como metáfora. Como metáfora para as armas espirituais. Toda essa armadura, ele cita aqui. Então ele fala, por exemplo, cingindo-vos com a verdade. A armadura romana tinha um cinto de utilidades que amarrava toda a armadura e lá o cara botava uma espadinha, um martelinho, entendeu? Um prego. Sim. Esse cinto, ele tanto segurava a armadura como era um cinto de utilidades também, né? Aí ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. Era um peitoral de couro, que protegia, por exemplo, numa batalha de espada. Claro. Se passava pelo escudo, pegava ali, era uma coisa grossa, né? Aí ele fala, calçando aos pés com a preparação do evangelho da paz. Era a sandália que eles tinham própria para eles poderem subir terrenos íngremes, descer e tudo mais. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha aqui, o escudo da fé. Por quê? Com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que o inimigo dos romanos atingia os romanos? Com flechas, pegando fogo. Então, como é que o cara vai lutar contra uma flecha que vem milhares de flechas? Você já viu algum filme que todos eles agacham e fica em formação de tartaruga? Caía a flecha nesse escudo, que era um escudo grande, de madeira, mas coberto por couro e encharcado de água. Esse escudo apagava a flecha que estava pegando fogo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que esse escudo é a fé. Como é que você apaga um ataque do inimigo na sua mente? Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha. Inscreva-se e ative as notificações.